Sabe, como professor de ciência da computação, eu escuto isso o tempo todo, que a inteligência artificial vai acabar com o trabalho de quem programa. Só que a minha realidade, o meu dia a dia, mostra exatamente o contrário. Eu continuo programando, e muito. O que mudou, e mudou radicalmente, foi a linguagem que eu uso. É sobre essa transformação que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a minha realidade. É claro que existe um medo de ser substituído, isso é natural, mas o que eu vejo na prática é outra coisa. A programação não sumiu, de jeito nenhum, ela evoluiu. A gente está interagindo com a tecnologia num nível completamente novo, sabe? Um nível muito mais abstrato. Então, vamos entrar de cabeça nisso. E, olha, para começar, tem uma coisa que precisa ficar muito clara. A IA de hoje nossa, ela é extremamente capaz. E o primeiro erro é justamente ignorar esse fato. Aquela ideia de que a IA só serve para coisinhas simples, que não dá conta de problemas realmente complexos, isso aí já era. Está completamente ultrapassado. Os modelos que a gente tem hoje, eles têm raciocínio estruturado, uma capacidade de contexto gigante, eles vão muito, mas muito além de só gerar um pedaço de código. São, na verdade, ferramentas de solução de problemas. Olha só, as IAs de hoje são parceiras de verdade no desenvolvimento. Elas conseguem, por exemplo, encontrar e corrigir falhas bem sutis, tipo um memory leak, sabe, quando o programa vai perdendo o controle de pedaços da memória. Elas também ajudam a gente a eliminar aquele código repetitivo, o famoso boilerplate. E mais, elas conseguem depurar problemas super complexos de sincronização, as tais das race conditions. E com uma orientação certa, elas podem até projetar arquiteturas de software limpas, do zero. É esse nível de capacidade que torna essa discussão tão importante. Mas ok, isso tudo não soa familiar, porque essa não é, nem de longe, a primeira vez que uma tecnologia nova parece que vai acabar com a programação. Na verdade, existe um padrão histórico bem claro aqui. Pensa comigo, quando os compiladores surgiram, todo mundo achou que os programadores de assembly iam sumir. Aí com as linguagens de alto nível, a mesma história. Agora ninguém mais vai precisar programar em C. Depois vieram os frameworks, e a conversa foi a mesma. E o que aconteceu? Nenhuma dessas previsões se realizou. Cada um desses passos foi, na verdade, uma nova camada de abstração que a gente adicionou. E o ponto crucial é exatamente esse. O que aconteceu em todas essas vezes foi que o programador não foi substituído pela ferramenta. Pelo contrário, a ferramenta permitiu que a gente atacasse problemas muito maiores. Problemas que antes eram simplesmente inalcançáveis. E é exatamente, mas exatamente isso que está acontecendo agora com a IA. Só que existe uma narrativa muito popular por aí, né? Aquela que diz que a IA nivelou tudo. Que agora qualquer pessoa com os prompts certos consegue o mesmo resultado que um engenheiro de software com anos de experiência. Bom, isso é uma grande falácia. E a diferença aqui é fundamental. De um lado, uma pessoa leiga interage com um prompt de cada vez, de forma isolada. Do outro lado, quem programa está projetando um sistema inteiro ao redor da IA. O leigo descreve uma tela simples e fica feliz quando o código funciona. Enquanto isso, a programadora está definindo regras de governança, desenhando workflows complexos para lidar com tudo que pode dar errado. A pessoa leiga recebe um bloco de código. A profissional projeta skills, ou seja, capacidades reutilizáveis para o sistema, e ainda configura toda a integração com APIs com bancos de dados. É um abismo, de verdade, na profundidade do que está sendo feito. Percebe? Isso não tem nada a ver com dar um prompt. Isso é arquitetura de sistemas inteligentes. É desenhar, de fato, a estrutura de pensamento de uma máquina para que ela consiga lidar com o imprevisto, com aquilo que a gente não planejou. Certo, mas como é que essa nova arquitetura funciona na prática? Bom, ela se apoia em alguns pilares que são fundamentais. Vamos ver esses pilares. Primeiro, a gente tem a governança, ou seja, as regras que definem como a IA deve se comportar em cada situação. Depois, o desenho de workflows, que são as sequências de decisões para resolver problemas, já prevendo como lidar com erros. Em terceiro lugar, o projeto de skills, que é basicamente criar um repertório de capacidades que o agente pode usar e reusar. E por último, a orquestração, que é gerenciar vários desses agentes trabalhando ao mesmo tempo, em paralelo. São esses pilares juntos que formam a base para construir sistemas de IA que são robustos e confiáveis. E tudo isso nos leva a uma mudança de paradigma muito grande. Pensa bem, o código antigo dizia basicamente, se acontecer X, faça Y. Era direto. Hoje, o que a gente define com regras e skills é outra coisa. É mais como, se o sistema chegar nesse estado, use essa ferramenta, valide a ação com esses critérios e garanta que o resultado final siga esta governança.
O código deixou de ser só instrucional, ele passou a definir comportamento. E com essa mudança, a forma como a gente mede produtividade também mudou. Claro, não faz mais sentido falar em linhas de código por dia. A nova métrica é problemas complexos resolvidos por hora. Um único profissional experiente que sabe como configurar esses sistemas de IA, que a gente pode chamar de agentes autônomos, consegue, sozinho, fazer o trabalho que antes precisava de uma equipe inteira. E o resultado final de tudo isso é que os fundamentos da ciência da computação, eles se tornaram mais importantes do que nunca. E não apesar da IA, mas justamente por causa dela. Então fica a pergunta, né? O que é que a gente precisa saber para de fato domar um agente de IA? Para conseguir controlar e estruturar esse agente de um jeito que ele seja eficaz e principalmente resiliente? A resposta, sem dúvida, está nos fundamentos da computação. Coisas que talvez parecessem teóricas demais, como lógica proposicional, estruturas de dados, teoria dos grafos, agora são essenciais. São a base para a gente poder gerenciar o estado de um sistema de IA, para garantir a consistência dos dados quando tudo está acontecendo ao mesmo tempo, para tratar exceções de forma inteligente, para criar aqueles workflows que se corrigem sozinhos. O domínio desses conceitos é fundamental. Eles são a chave para destravar o verdadeiro potencial da IA. Então, para a gente fechar, a programação não morreu. De jeito nenhum. Ela subiu de nível. E quem já estava acostumado a evoluir junto com as ferramentas continua fazendo o que sempre fez, automatizando tudo que pode ser automatizado. Só que agora a gente tem uma capacidade que finalmente consegue acompanhar a velocidade do nosso próprio raciocínio. Muito obrigado por acompanhar esta análise.